a doutora Priscila, e ela chama a atenção de todos os adventistas para algo que ela vivenciou. Ela que é um membro da igreja adventista. Veja o que ela falou no púlpito da igreja. Preste atenção nesse vídeo até o final. Se não é inscrito, já se inscreva para receber mais vídeos como esse. Então, eu não vejo Cristo discutindo com as pessoas. Desculpa o termo, batendo boca. Não vejo isso. Ele ouvia as pessoas. Eu até fico pensando que muitas daquelas pessoas que tiveram experiência de cura, será que elas depois começaram a segui-lo, ir na sinagoga, guardar os mandamentos? A gente não sabe. A gente de fato não sabe o que acontece. Porque a gente tem uma ideia de começo, meio e fim. Você conhece a pessoa, você dá estudo para ela, você fala algumas verdades na cara dela, e aí ela se batiza, a gente bate palma e pronto. Tem um número registrado ali. Eu sei que é um jeito meio grosseiro de dizer as coisas, eu não gosto de ser grossa, né? Então me desculpem se eu ofendi de alguma forma, eu não quero isso, de jeito nenhum. Mas quando a gente chamei o familiar, vem cá, conta pra gente o que você acredita. Porque faz muito tempo que a gente não conversa com ele sobre religião. Mas acredita do quê? Eu falei, não, o que é Deus para você? Aí ele disse mais ou menos assim: Deus, Ele criou o mundo, mas nós não passamos de poeira cósmica. Ele nos criou e nos esqueceu. Ele nos criou tudo, mas Ele está muito além. Aí ele falou bem assim, eu ia já falar o título que ele me chamou, mas acho melhor não, porque vocês vão adivinhar, né? Então, ele falou assim: Priscila, essas músicas românticas que você canta sobre Jesus ser o amigo, que te busca onde você está, que te procura, te acha, te limpa, eu não acredito nesse. Esse Jesus brother, amigão, eu não acredito. Ele falou isso. E naquele dia, daquele jeito, eu achei melhor ali a gente ficar por aí. Você consegue dormir com isso? É duro, né? Você falar, quero contar que não é assim. Não. É o jeito dele acreditar. E às vezes a gente precisa dar esse tempo. Só eu acredito que a escuta e a possibilidade da pessoa contar para você quem é Deus para ela já foi muito interessante, é uma porta que se abre. Eu não sei o que vai vir depois, até porque não sou eu que vou cuidar disso. Quem vai cuidar disso é o Espírito Santo. Não sou eu, né? Um cristão deveria ser como Cristo em sua ousadia. Nunca ter vergonha da sua própria religião. O outro pode dizer o que ele acredita. Eu posso ouvir e não discutir. Mas eu também posso, se for perguntado, falar naquilo que eu acredito. Eu posso também contar. Porque isso a gente cria um espaço de harmonia, de interação. Por que a gente tem que brigar, discutir? Não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, hoje eu vi na classe ali, está tão gostoso. Cada um dando a sua opinião e um jeito muito pessoal e personificado de si, da sua visão, né? Nunca ter vergonha da sua própria religião, sua confissão de fé. Nunca o desonrará. Ai, que bom, não estou precisando de óculos. Cuidar para jamais desgraçá-la, né? Ser como Jesus, meus amigos queridos, ser como Jesus, muito valioso para Deus, imitá-lo em seu espírito amoroso, pensar com bondade, falar bondosamente, e fazer o bem, de modo que os homens digam sobre você: ele esteve com Jesus. Então eu quero contar para vocês de uma experiência que eu tive. É inevitável contar histórias, né? Mas é uma história que eu vivi. Eu fui missionária. Um ano antes de ser missionária, eu fui fazer um curso. Eu sou psicóloga clínica, eu faço palestra, gosto muito da clínica. Mas uma amiga me chamou, foi antes da pandemia, né? Me chamou para fazer um curso. E ela falou: Pri, vamos fazer um curso. E me explicou que curso, como é que seria muito bom para nossa área, né? E eu falei: é um curso muito caro no Brasil. Ela falou: então, achei um lugar onde o curso é mais barato. E essa minha amiga é rodinha no pé, como a gente diz, né? E a gente ainda pode passear. Eu fiquei pensando, que lugar que ela vai me levar, né? E aí ela falou assim: é no Equador.
interessante. Nunca imaginei viajar para o Equador. É em Quito, no Equador. Eu sempre pergunto, qualquer público que eu vou contar essa história, eu pergunto, alguém já esteve em Quito, no Equador? Yes, só eu. Né? Porque outro dia eu perguntei num lugar, a pessoa levantou a mão e falou, baixa, disfarça. Quero só eu reinar aqui. Brincadeira, porque é um lugar que você não ouve muita gente dizer que foi. Não é nenhuma crítica, não é um problema. E aí ela me disse, é no Equador. Eu falei, sim, mas é em espanhol. Ela falou, mas você ama espanhol? Eu falei, entre amar espanhol, a língua espanhola, e lá entender, tem uma distância, né? Não, mas eu acho que é fácil, você vai pegar fácil e tal. Tudo bem. E eu fui, igual na roda gigante, igual vim para Botafogo, não pensei muito, falei, quando eu vi, eu já estava indo para o Equador. E quando a gente chegou lá, fizemos o curso, uma semana, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu cheguei no hotel, não entendi nada do que a pessoa falou para mim. Disfarcei, fui para o quarto e pensei, lascou. Amanhã não vou entender nada da aula. Mas vou manter a classe, a delicadeza. E graças a Deus, né, eu orei a noite toda para ter dom de línguas. E quando cheguei no curso, a Brenda, que era a professora, falava um espanhol bem entendível. Agora a galera venezuelana, né, eu assim, uau, entendo nada, fingindo, não sei se estava me elogiando ou não, mas eu estava sorrindo. Sempre como os pinguins de Madagascar, né? Sorria assim. Então, mas a professora eu entendia perfeitamente. Quando nós saímos de lá, quando nós saímos do Equador, ela disse, que pena, a gente não foi para Galápagos. Não vou mentir para vocês, eu nunca tinha ouvido falar de Galápagos. Galápagos são algumas ilhas, mais ou menos dá para a gente ter uma ideia da beleza, comparado a Fernando de Noronha aqui no nosso país. Coisa mais linda, né? E aí eu falei, puxa, a gente podia ter ido, mas quando a gente foi ver o mapa e a distância era improvável, não tinha como. Só que quando a gente chegou no aeroporto em São Paulo, terminado o nosso curso, satisfeitas com o valor, com ter passeado, el metade del mundo, né? Porque lá que se encontra el metade del mundo, onde você não consegue fazer isso, ó. Você cai para o lado, né? Onde você joga umas folhinhas assim, a água corre ao contrário, né? Porque é metade do mundo, terra do fogo. Quando a gente pôs o pé no Brasil, apareceu no celular dela uma mensagem assim: Thalita, chama minha amiga, você quer dirigir uma missão para Galápagos daqui a um ano? Adoro quando isso acontece. Eu falei, Senhor, se não é tu, eu já fico com medo. E dali um ano, a gente teve a missão para Galápagos. 7 mulheres. Tinha convidado umas 12 mais ou menos, algumas foram desistindo, tipo Gideão, né? Foram caindo pelo caminho. Ficaram 7, mas tinha uma pequena questão, amigos. Quem que habla espanhol? Nenhuma. Nenhuma. Fala aquele portunhol ofensivo, né? Você fala um monte de besteira, inclusive palavrões, sei lá eu, ofensas, e aí acha que está falando, né? Mas aí, um domingo, a gente fez uma reunião. Eu já estava quase desistindo por vários motivos. Não vai dar, o dinheiro, a missão custa caro, eu estava já desistindo. E aí, no meio da reunião, me lembrei de uma amiga minha que era chilena, que eu trabalhei muitos anos com Cláudia, muitos anos. Cláudia é chilena, não tem sotaque nenhum. Se eu trouxer ela aqui, ela fala português. Vocês nunca vão imaginar que ela é chilena, mas ela habla muito bem. Então eu peguei e mandei um recado: Cláudia, você iria para uma missão comigo em Galápagos? Gente, domingo, 9 da manhã. A Cláudia tem 2 filhos, casada, um monte de outras coisas para fazer. Ela deve ter um olho, né? Abriu assim, olhou. E aí ela respondeu: quando? E fomos. La Casa das 7 Mulheres. Não, eu quero ouvir um amém depois. Nós nunca brigamos em 10 dias. 7 mulheres, amém. Muito bem, nenhuma discussão, só se velada. E tinha motivo, que depois eu vou contar o motivo. Inclusive está chegando a hora de eu ir embora, já está acabando. Mas aí o que aconteceu? Cláudia foi conosco na missão. Cláudia não é da nossa congregação. Cláudia não é adventista. Cláudia é católica, mas Cláudia acredita em muitas coisas diferentes daquilo que eu acredito. Mas Cláudia conviveu comigo muitos anos. Trabalhamos juntas 16 anos na mesma clínica.
Depois, quando eu convidei, eu já não estava mais nessa clínica, convidei, a gente se vê variavelmente para comer alguma coisa, para conversar. Gosto muito dela, uma pessoa de um coração maravilhoso, uma excelente profissional também. E nós fomos, e ela teve todo aquele contato com crente. Podia dar muito errado, inclusive. Mas, ok, fomos, convivemos durante 10 dias. E na quarta-feira, a gente separou lá, um pessoal foi fazer feira de saúde, outra galera foi atender não sei em quem. Ficou eu e Cláudia para uma igreja bem pequenininha lá em Galápagos e precisava de alguém para pregar. Aí Cláudia falou, eu prego. Cláudia, não, eu vou falar sobre autoestima, valor próprio, né? Mas com uma condição, que tu cantes da mulher que sangra. Ó, que jeito delicado, né? De fazer um pedido para mim. Eu falei, ok. Eu canto uma música que ela gosta muito, né? Que fala, se eu somente tocar, vou receber seu poder. Se eu somente tocar, tudo em mim vai viver. Como se fosse a mulher do fluxo de sangue. Cláudia pregou e Priscila humildemente cantou. E foi um sucesso. Não foi? Bom, fizemos muitas coisas juntas ali. Foi um momento muito gostoso. No sábado, momento infantil, quem fez? Cláudia. De novo, eu ia falar Priscila. Não, Cláudia. A história era minha. Mas a Cláudia contou de forma bela, em espanhol, a história para as crianças. E aí, no último pôr do sol, estávamos sentados numa praia que fica dentro do centro Darwin, que é maravilhoso, por sinal. Hoje, lá não tinha, na época, um centro de criacionismo. Hoje tem. Sentamos ali naquela praia, olhando o mar, que é sempre sedutor, né? Inebriante. Ficamos em silêncio por muito tempo. Algumas pessoas foram falando, porque depois a gente iria embora. E aí uma pessoa virou e disse assim, Cláudia, muito obrigada por você ter nos acompanhado nessa missão. Nós achamos que abençoaríamos a sua vida, mas nós fomos abençoados pela sua vida. A bênção de Deus não se restringe a nada, absolutamente nada. E tem um evento que eu não quero esquecer de contar. Quando a gente fez a conexão, né, porque foi São Paulo, não sei porque eu e Cláudia paramos em Buenos Aires, passamos 18 horas lá desfrutando las empanadas, passeando pelo bairro da Recoleta, ficamos lá esperando. Foi muito bom, inclusive. Quando pegamos Buenos Aires, Lima, a mala da Cláudia se foi. Então ela não tinha roupa para a missão. E aí a gente estava em Quito, e uma deu uma peça de roupa, uma camisa, outra deu um sapato, ela usou até um all-star vermelho meu que eu vou usar hoje, faz tempo. E aí não tinha nada, né? Camiseta, nem nada. No último dia, para ir para Galápagos, porque daí foi para Galápagos e esqueceu, não ia conseguir mais loja, mais nada. A missão, sabendo dessa dificuldade, depositou um dinheiro para que a gente pudesse comprar uma roupa básica para ela. Peças íntimas, meia, um tênis, calça. Fizesse um guarda-roupinha para ela passar esses dias. Corremos para o shopping, né? Corremos não, as outras correram, porque eu não gosto de shopping. Então todo mundo correu, eu fiquei com Cláudia. E escolheram as coisas, trouxeram as coisas para ela. Ela fez uma malinha. Quando nós chegamos no aeroporto para ir para Galápagos, ela encontrou a mala dela. E aí ela olhou para mim e fez, ele se manifestando, né? Porque eu não compro nada para mim. Nada. Só se acontecer uma tragédia. E aconteceu. Eu fiquei sem roupa. Vocês me deram a roupa. Eu acho que isso é a manifestação dele. Não é incrível isso? Eu queria terminar a história da Cláudia dizendo assim para vocês. Eu dei estudo para a Cláudia, né, antes. Na verdade não foi estudo, que ela nem gosta que eu fale que é estudo. Ela precisou, por causa de um atendimento a uma criança, ela precisou de saber as histórias da Bíblia, do Velho Testamento. E aí passamos alguns meses, antes de tudo isso acontecer. Antes disso tudo. Estudando. Que ela não quer que fale estudando, então lendo as histórias. E foi incrível, foi muito bom. E eu não discuti nada, eu só lia algumas partes, é que está escrito aqui, né? Eu não acho nada. Está escrito aqui, né? E aí depois que tudo isso passou,
Que Jesus que a Cláudia conhece? Estampado em quem? A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo. A Cláudia vê Jesus e Deus em mim. A gente, não. Ela vê a minha humanidade, lógico. Ela vê a minha angústia, a minha ansiedade, a minha falta de fé, a minha impaciência. Mas ela também vê Jesus. E ela mesmo diz isso. Pri, eu vejo Deus em você. Eu não ia contar essa história, eu estava pensando em outra coisa para vocês aqui, eu confesso. Mas ontem no final da tarde, umas 5 horas, o sol se pondo, fiquei pensando, essa história estava me incomodando. Quem me mandou uma mensagem? Cláudia, que eu não falo há um mês, me mandou uma mensagem. Eu falei, não sei se você age desse jeito, mas talvez seja um sinal. Eu vou terminar a leitura aqui para a gente concluir. O reino de Deus, porque o título é reino no coração, né? O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é possível, mesmo com as mazelas da vida, com as dores que sentimos, com as angústias que vivemos, se o reino de Deus não é esse que a gente vai subir, é esse que já está aqui. Se o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, também não é a justiça que você vai fazer com o irmãozinho, porque quem faz a justiça é Deus, mas ele é a paz, ele é a alegria. Aquele que assim serve a Cristo, esse texto está em Romanos, aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu contei a parte boa, gente. Eu contei da Cláudia, que gosta muito de mim. Mas outro dia, pode me chamar, eu venho e vou contar de umas 10 pessoas que me detestam. E eu acredito que você também deve ter muita gente que você julga assim, esse não vale muito a pena. Ou esse aqui não é confiável. Nós somos todos humanos. Mas se a gente quer realmente, da mesma forma que os meus tios ali, transmitir para as pessoas o Cristo vivo, né? A gente tem que ser agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto condiz à paz e à edificação. Tudo que condiz à paz e à edificação. Que Deus te abençoe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse, para que sua fé e a sua vida espiritual cresça cada vez mais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fique com Deus.